Boa noite, galera. Vamos lá? Deixa o pessoal chegar aí. Boa noite para quem está chegando, testando a conexão. Eu queria que vocês dessem um joinha aí se o áudio tá ok, o vídeo tá ok. Tá, dá um joinha aí, dá um ok aí, que a gente já começa a live. Tá, dá só uma confirmada se tá tudo bacana aí, tá tudo legal. O áudio tá tranquilo. Excelente, excelente. Então, nessa noite de hoje, a gente vai estar com um grande comunicador, meu amigo Celson, da TV Gazeta, vai estar junto conosco aqui hoje, tá? Vai trazer diversas informações com conteúdo bem relevante relacionado à área da comunicação. E assim, a gente vai estar compartilhando diversas informações contigo, então todo comentário que vocês trouxerem vai ser muito bem-vindo para a gente estar discutindo aqui, levando conhecimento para vocês, tá? Então, a ideia minha e do Celso, o Celso acabou de chegar aqui, deixa eu colocar o Celso junto conosco aqui para a gente dar início a essa live. Vamos ver se o Celso chega aí para a gente começar. Meu grande amigo Celso. Fala, meu querido Anderson, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Será que o pessoal tá te ouvindo bem aí? Som? Então. Alto e bom som. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem, meu querido. Prazer enorme estar aqui contigo, para a gente fazer esse bate-papo aqui, para a gente conversar. Primeiro que você é um cara legal, sinceramente falando, né? Já tivemos a oportunidade de conversar. E também é um momento importante para a gente compartilhar aí algumas situações que eu acho que vão ser bem edificantes, bem enriquecedoras, eu diria. Exatamente, Celso. Cara, assim, a expectativa estava muito grande, muita gente me mandando mensagem ao longo do dia e falando, puta, que conteúdo bacana vocês vão trazer hoje. E, enfim, Celso, é isso, acho que é isso. A comunicação é uma coisa muito importante nas nossas vidas, assim, para tudo que você faz na vida, a comunicação é muito importante. É isso que eu quero, você como um grande comunicador do país, tá? Eu quero que você traga esse seu conhecimento vasto sobre a comunicação e depois a gente vai aprofundar dentro da minha área um pouco para a gente entender como que a comunicação pode ajudar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, e nos vendo, nos assistindo, como a comunicação pode ajudar elas no dia a dia. Sem dúvida alguma, é um tema importante. Muitas vezes as pessoas acham que basta ela estudar, basta ela, de repente, criar uma expertise, o conhecimento, mas se ela não souber compartilhar isso, ela acaba perdendo muito de tudo isso que ela conquistou do ponto de vista de sabedoria, de conhecimento mesmo. A sabedoria é uma outra questão, mas de conhecimento mesmo. Saber compartilhar, na verdade, não é só um ato de generosidade. Generosidade é uma palavra que acho que a gente vai usar muito aqui hoje. Sim. Mas também é uma maneira de enriquecer o próprio trabalho, né? Uhum. Em várias situações. O enriquecimento não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também de relacionamentos, de crescimento pessoal, profissional. Então, a comunicação ela é fundamental nesse processo. Mas, Celso, me explica uma coisa. Comunicação é uma palavra muito ampla, né? Quais são os tipos hoje, formas de comunicação que a gente poderia elencar aqui para o pessoal que está hoje com a gente? Bom, eu acho que eu faço até um trabalho pela experiência, justamente de conscientização vocal, de trabalho com voz. E a palestra que eu faço, eu inicio justamente definindo comunicação. Se você procurar o sentido de comunicação, entre vários outros sinônimos, ela vem do latim comunicare, que entre outros sentidos, um que eu gosto muito de apegar, que é a questão da partilha. Você partilha com alguém, no caso, uma informação, conhecimento. E quando você pensa em partilha, você pressupõe a existência do outro. Então você tem um emissor e um receptor. A comunicação não existe se você tiver pelo menos duas pessoas. É fundamental a existência de duas pessoas com quem você vai partilhar o seu conhecimento, a sua orientação, o seu projeto.
E aí, quando você pensa em partilha, por isso que eu falei muito de generosidade, acho que entre vários sentidos de partilhar, vem um que eu acho que é muito importante, que é a questão da generosidade. Sabe, você partilha generosamente. Então é quando você coloca o outro como sua prioridade. Então a razão de você estar ali falando alguma coisa é por causa do outro. Então, se você não colocar o outro como sua prioridade, a comunicação ela não é efetiva. Ela não se consuma. É por isso que hoje, assim, os maiores comunicadores que nós temos no país são os nossos professores, né? Eles são exímios comunicadores, porque ele está ali comunicando, passando, transferindo conhecimento. Então, eu tenho como premissa básica os professores como um dos melhores comunicadores que nós temos hoje. E é o nosso grande exemplo no processo da fala. Quando a gente pensa, por exemplo, na importância profissional da comunicação, ela pode ser na gestão de uma equipe, na venda de um produto, na apresentação de um projeto. Enfim, são várias situações em que você precisa se expressar bem. E aí, o que você tem que pegar de exemplo dos professores? Esse é um exemplo que eu gosto muito de usar, Anderson, que eu acho que ele define bem. O melhor mestre, o melhor professor é aquele que a gente olha e não aquele que você olha e fala assim, poxa, como esse cara sabe pra caramba. Na verdade, o melhor mestre é aquele que você olha e fala assim, puxa, como eu aprendi com esse cara. Isso é verdade. Isso é verdade, porque se você pegar e recordar, qualquer um que está aqui com a gente nos ouvindo, se você for recordar um professor, ou for tentar buscar na sua memória, você vai recordar exatamente os professores com qual você teve um aprendizado muito melhor, na qual a comunicação fluiu de maneira extremamente agradável. Porque transferir o conteúdo, como você falou, entre emissor e receptor, tem que ser uma coisa extremamente agradável para quem está recebendo aquele conteúdo. Se não for agradável, não faz sentido nenhum você estar recebendo aquele conteúdo, né? Não importa se o cara fez Sorbonne, mestrado, entendeu, em Nova York, não é o que muitas vezes se gabam disso, né? Porque eu fiz mestrado ali, doutorado lá, e ele fala justamente pelo ego, para demonstrar, olha como eu sou bom. E, na verdade, quando você está ensinando, não é para você se mostrar, para você se gabar. Na verdade, o grande objetivo do professor é fazer com que o outro compreenda aquilo que você está querendo ensinar. Aí que entra no processo da partilha, da comunicação. Uhum. Ela só faz sentido a partir do momento que aquele conhecimento é partilhado e absorvido. Ô Celso, a comunicação interfere muito na vida das pessoas, né? Se comunicar bem é uma coisa hoje que vai muito além do inimaginável, né? Então, você como comunicador nato, você como apresentador de TV, cara, o que você me traz? O que você precisa para botar para fora todo o conteúdo que você tem? É isso que a gente tem que levar. Eu gostaria de trazer essa experiência sua para o pessoal. O que um bom comunicador precisa? O que ele precisa fazer? O que ele precisa ter? O que ele precisa estudar para poder ser um bom comunicador, se comunicar bem com as pessoas? Você sabe que eu costumo dizer isso para os meus alunos aqui no curso que eu tenho na faculdade, na Casper Libero. Só fala aquele que tem algo para falar. Então, eu acho que o primeiro processo, o mais importante, é você se especializar no seu assunto. Perfeito. Estudar. Então, você precisa dominar o assunto que você se propõe a falar. Sabe, se você é do marketing, você tem que saber tudo do marketing. Se você é do esporte, você tem que saber tudo do esporte. E se você não sabe tudo, estudar para criar um repertório que seja seu. Perfeito. Isso é seu e ninguém vai tirar. Então, uma vez se especializando, estudando, se preparando, o conteúdo você tem. Esse é o mais importante. Né? Se você não tiver o conteúdo, por mais que você fale bem, você não vai conseguir convencer o outro. Mas, Celso, você falou, tem pessoas que têm bastante conteúdo, mas eles têm dificuldade de se comunicar. Tá? As pessoas têm não têm esse talento da comunicação clara, efetiva. Eu tenho um conceito comigo, né, que a comunicação, para que ela flua de maneira extremamente interessante, você tem que se colocar no lado do receptor, ou pensar como um receptor, de maneira que ele consiga, ou que você pense com a cabeça dele, se o que você está transmitindo, ele está recebendo. Pois tá? Não, e você tem total razão.
Mas vamos é que eu estou pensando assim por etapas. Então, acho que a primeira coisa está bem preparado. Porque tem muita gente também que fala bem, mas não tem um conteúdo Verdade, que é convença. verdade. Falta a Exatamente. consistência. Exatamente. Né? Exatamente. Falta a consistência, falta a verdade. Que Então, aí vai ser um mix de coisa, né? Ou seja, você precisa isso, agregar a boa fala com o conteúdo técnico ou teórico ou conteúdo do assunto que você venha querer se comunicar, no caso. exatamente. Então, eu acho que é uma série de coisas. Tanto que eu vejo com muito sexismo algumas vendas de fórmulas fáceis, 10 dicas para você tal. Eu acho que é trabalho e mais trabalho e mais trabalho. Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão. É trabalho mesmo. Então, o primeiro processo é o estudo, é o preparo do conteúdo que você vai apresentar. Perfeito. Segundo, uma vez você tendo o conteúdo, aí você já tem meio caminho andado. E aí entra as técnicas da fala, do falar bem. Então, começamos primeiro, colocar o outro como sua prioridade. Perfeito. E falar de maneira generosa, se fazer entender, tomar o cuidado para que a pessoa te entenda. E nesse processo, tem muita entrega de energia. Então eu vou falar de algo que parece uma coisa assim meio de autoajuda, mas é que ela é fundamental e da qual eu não abro mão, que eu repito sempre, alma. Você tem que colocar energia, sabe? Quando você tem o interesse em se fazer entender, olha a intensidade que você coloca. Você coloca energia para falar de maneira mais clara, mais projetada. Olha, chegou uma pergunta bem bacana. Aqui conosco hoje está toda a galera do Esquadrão, que fez um curso muito bacana contigo aí no ano passado sobre como se comunicar melhor, inclusive utilizando as mídias sociais. E chegou uma pergunta aqui do Rofran, do Rodrigo Rofran, uma pergunta bacana. Tem um conteúdo, eu sou preparado tecnicamente para o que eu quero me comunicar, mas como vencer a timidez, Celso? Como vencer esse passo? Por isso que está tudo amarradinho. O preparo, o conteúdo garante a confiança. Então, se você já domina o assunto, não tem por que você ficar com medo de esquecer alguma coisa, porque isso faz parte de você. Né? Então, já resolvemos um problema. Normalmente, o que deixa a pessoa insegura é ela não estar preparada, ela tem medo de esquecer o assunto, um tópico e tal. Se ele domina o assunto, já resolveu boa parte do problema. A segunda questão, normalmente, por que a gente tem medo? O que nos trava? É o julgamento do outro. É o que o outro vai pensar. Então você acaba pensando num ponto de vista muito mais da vaidade, do ego, do que qualquer outra coisa. E às vezes você fica elucubrando sobre esse medo. Será que vão gostar? Será que eu vou me conectar? Será que vão me aprovar? É tanto que a cabeça fica... Ou seja, Rodrigo Rofran, a dica do Celso, deixa fluir naturalmente. Exato. O legal desse caso, em especial do Rofran, é que ele na frente da câmera, ele fala super bem, mas quando ele está com pessoas, ele fica extremamente tímido. Tá? Então, aí uma dica que eu dou, parece coisa de autoajuda também, mas funciona, limpar a mente. Quando você povoa a mente com ideias, com pensamentos que não te agregam nada, quando eu fico pensando assim, será que vão gostar? Será que eu vou errar? Será que vai me dar branco? São tantos serás que te tiram do agora. Então a grande dica é você abstrair essas coisas que não fazem parte do agora e focar única e exclusivamente no seu conteúdo, que eu imagino que traga um prazer muito grande em falar, porque é a sua especialidade, é o assunto que você domina, é o assunto pelo qual você está apaixonado. Foca nesse assunto e não pense nas reações. Pense apenas nesse assunto que te traz prazer. Então você limpa a mente e foca no conteúdo. E aí, se a questão é presencial, é a plateia, tem uma dica que eu acho fundamental. Foque nos olhos bons. Quando você está falando para uma plateia, tem sempre alguém que está olhando para você, prestando atenção, sorrindo ou fazendo gestos, concordando com o que você está falando, ou com... Verdade. Ou com um ar assim curioso, atento para o que você está falando, dando a importância. Foque nessas pessoas.
Não necessariamente naquela que provavelmente está olhando no celular, não está nem aí, ou está olhando para o relógio. Isso também não vai agregar. Foque nos olhos bons. Quando você foca nos olhos bons, isso te traz mais confiança ainda e aí você sente mais prazer em fazer. Exato. Tá chegando muitas perguntas aqui. Eu tô vendo algumas aqui para a gente conseguir colocar em pauta, tá? Hoje o âncora é você. Não, hoje nossa, longe de mim. Não, o apresentador, eu só estou vendo as perguntas enquanto você está aí explicando para a galera como é o processo da comunicação, estou vendo lendo as perguntas aqui. Mas teve uma pergunta aqui, eu achei bem interessante, Celso. Como a comunicação pode interferir no seu dia a dia, né? Aí eu já vou um pouco mais além, com sua relação familiar, pai e filho, esposa e homem e mulher, relação corporativa. Como a comunicação pode melhorar no seu dia a dia? O ponto principal que a gente tem que destacar, Anderson, é consciência vocal. As pessoas, a imensa maioria das pessoas, não tem consciência vocal. Elas não sabem como elas falam. Até porque a maioria das pessoas não gosta de se ouvir. É verdade. Eu sou um caso típico, eu não gosto de me ouvir. Pois é. E por que a gente não gosta de se ouvir? Porque quando a gente ouve a gente falando, a gente tem toda a reverberação de dentro para fora, posicionamento do ouvido, ressonância, os músculos da face, enfim, tem uma série de fatores que fazem com que você não ouça como eu estou te ouvindo, como o outro está te ouvindo. Então, quando você faz uma gravação, você está acostumado a se ouvir de uma maneira. Tanto que se você colocar a mão no ouvido quando você fala, você vai se ouvir melhor. Mas, enfim, quando você está falando, o que você ouve não é necessariamente o que o outro está ouvindo. E aí, quando a nossa voz vai para uma gravação, alguma coisa, e que você se ouve de verdade, você está naquele momento ouvindo exatamente o que o outro está acostumado a ouvir. Só que você não se reconhece. É verdade. E a gente tende a rejeitar aquilo que a gente não conhece, que não é nosso. Você ouve e fala assim, não, mas esse cara não sou eu. Não, eu não falo assim. Porque aí você observa entonação, você observa sotaque, observa um monte de coisas que você não está acostumado. Então, o primeiro processo é a gente aprender a se ouvir. Ô, Celso, por isso que muitas vezes... Desculpa só te interromper. Desculpa, ok. Por isso que muitas vezes temos erros claros de comunicação. Alguém fala com o outro de maneira mais grosseira, mais agressiva. Não tem a intenção de ser. Mas quem recebe... percebe isso. E tem essa sensação. Aí, às vezes você fala para a pessoa, às vezes no dia a dia, com namorado, com esposa, com sei lá, por que você foi grossa comigo? Não, mas eu não fui grossa, é o meu jeito de falar. Não, mas o jeito de falar passa a sensação e a impressão de que você é agressivo, que você é grosso. Por isso que é importante aprender a se ouvir, para a partir daí lapidar a sua fala. E qualquer fala, qualquer maneira de usar a voz, isso é trabalhável. Teve um comentário aqui de um grande amigo, aí também membro do Esquadrão, Pablo Botega, ele falou que uma técnica que ele usa, ele grava áudios e ele fica escutando os áudios dele para ver como é que está a questão da fala e da oratória. Isso é uma boa dica. Mas, sem dúvida alguma. Eu vou um pouco mais além. A comunicação, ela transcende não só a fala, né? Se comunicar hoje, você assiste qualquer documentário, qualquer transmissão pública, você tem uma pessoa se comunicando em Libra. A comunicação transcende um pouco. A comunicação hoje vai muito além disso, né? O WhatsApp hoje é uma grande forma de comunicação, tá? As redes sociais também, enfim. E a comunicação nesse âmbito um pouco menos pessoal, você teria alguma dica para dar para esse pessoal? Como se preocupar um pouco com a qualidade do que você transmite via rede social, via um WhatsApp, ou até mesmo uma simples composição de e-mail? Isso vai dentro do escopo da comunicação? Sim, sem dúvida alguma. São todas formas de comunicação, né? A fala, eu acho que a vantagem da fala é a possibilidade de dar vida às palavras.
Então você dá alma àquilo que está escrito, ou você está falando de improviso. Porque aí fica clara a nuance, fica clara a entonação, fica claro o seu objetivo. Se você está mais, tem mais emoção, se você está mais sério, mais cético. Enfim, são N possibilidades de interpretação. No texto frio, aí a importância de se fazer ainda mais claro. Então, ser o mais objetivo possível, claro nas ideias, sabe? Claro nas ideias. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante, isso vale para qualquer tipo de comunicação, é a verdade naquilo que você está falando. Tudo Perfeito. tem que ter verdade. E quando eu falo verdade, não é só um assunto verídico. Verdade é a crença naquilo que você está falando, é a paixão. Então, por exemplo, voltando aos nossos amigos, né, que fazem o trabalho sobre instalação de ar-condicionado, tudo que ele está falando, ele acredita naquilo. Ele precisa acreditar, não só acreditar, mas passar a imagem de que está acreditando naquilo. Que aquilo que ele está sugerindo, que ele está orientando, é o melhor a ser feito porque ele faz. Então, é verdade. Essa verdade, não adianta, não tem... Você pode até camuflar, você pode até... eu costumo dizer, né, que tem bons contadores de mentira. Então, às vezes, o cara está bem adaptado à fala, ele fala bem, então ele pode qualquer que não se sustenta. Eu conheço alguns contadores de mentira que eles contam tão bem mentira, tão bem, que eles acreditam, às vezes, na própria mentira que ele está contando, cara. Não é? Mas assim, Celso, o Michael da Totaltech, ele acabou de fazer uma pergunta. Tem algum exercício que a gente poderia fazer? A Priscila Baiocco falou que é excelente dica também. Tem algum exercício que a gente possa fazer essa aprimoração, esse treino de como transferir a informação de maneira mais clara? Tem vários. Você fala do ponto de vista vocal? Isso, exercício vocal. Tem vários exercícios. Para começar, acho que o primeiro e mais importante deles é aprender a respirar. Parece meio, né, como assim, se eu não respirar, eu não vivo. Não, existem maneiras de você respirar. Então, por exemplo, é como se voltasse às origens quando você era um bebê. Quando a gente é bebê, e acho que quem é pai aqui ou mãe sabe disso, já observaram um bebezinho respirando? O que a gente vê movimentando? É a barriga. É a barriga que sobe, desce de uma maneira que ele inspira e expira. É esse movimento diafragmático que dirige a respiração do bebê. Quando a gente cresce, eu não sei por qual razão, a nossa respiração se torna superior. Então, quando a gente respira, é o peito que enche. É voltar, é reaprender a respirar de maneira inferior, ou seja, é o diafragma que movimenta. Então, a gente inspira, a barriga enche. Pode até fazer em casa agora esse exercício, a ideia é muito clara. Eu vou até fazer aqui, ó. Você inspira, a barriga enche. Aqui eu estou com a camisa preta, não vai aparecer muito. Você expira, a barriga contrai. Inspira, barriga enche. Expira, barriga contrai. Se você fizer isso, por exemplo, se a gente der para você um boa noite, sem usar a respiração, olha como vai sair minha voz. Boa noite. Agora eu vou inspirar e vou falar boa noite. Boa noite. Ou seja, a voz sai muito mais forte. Essa técnica a gente usa para projeção de voz. A projeção de voz faz com que a nossa voz tenha corpo. Perfeito. Sabe que então e esse corpo é fundamental para que a gente prenda a atenção do outro. Aí voltando lá atrás, quando eu falei de generosidade, é quando você busca o outro, você entrega energia. Então quando eu falo com clareza, quando eu ponho intensidade da minha fala, isso é como se eu pudesse agarrar o outro com a minha voz. É diferente de eu falar para dentro. Se eu ficar aqui conversando com você, Anderson, falando para dentro assim, vai chegar uma hora que a coisa não vai fluir. Por mais que eu tenha conteúdo, por mais que eu saiba. Então, é jogar a voz para fora. E aí, a respiração é um processo importante. Então, aprender a respirar. Inspira, a barriga enche. Expira, a barriga contrai. E é essa força que vai garantir qualidade vocal. Entre outras coisas. Tem várias dicas. Várias técnicas, né? A gente passaria várias lives falando aqui sobre dica. Mas, Celso, trazendo um pouco agora para a realidade que a galera está mandando bastante mensagem sobre, né?
O Carlos de Jones pediu aqui para explicar o poder da dicção, né? Uma boa fala e o uso do bom vocabulário, agora já trazendo para uma realidade que é mais a nossa realidade, que é a realidade de vendas. Você se comunicar bem é importante para você vender, ter uma boa dicção, ter uma clareza na transmissão da informação. Você considera isso primordial? Porque eu tenho isso como premissa, mas eu gostaria de ouvir isso de um comunicador nato, que é você. Anderson, é fundamental e eu te explico por quê. Confere credibilidade. Perfeitamente. Credibilidade. Então, se você vai vender um produto, é óbvio que a pessoa está te avaliando, está te sacando. Para saber até que ponto aquilo que você está falando realmente corresponde à realidade, ou se é só alguém que está jogando uma conversinha, tentando empurrar qualquer coisa. Então, quando você se preocupa com o português bem falado, você não precisa utilizar um português arcaico, mas ter cuidado com concordância, com o português, sabe, correto. Isso confere credibilidade. Isso é inevitável. Segundo, se você domina o assunto, e aí no caso vai o produto que você está vendendo, você sabe falar sobre todas as possibilidades desse produto. Mas não no sentido de ficar... Sabe aquele comercial varejão que fica, vem para cá, compra isso aqui e tal. Não. Não é isso, né? Não, é uma coisa mais sofisticada. Quando eu falo em sofisticação, eu falo em, tipo, eu conheço algo bacana, eu estou te mostrando algo bacana, e que você vai se convencer praticamente sozinho, porque o produto é bom. Eu não preciso ficar fazendo várias ilações, enchendo você de chaveco. É o chamado chaveco. Chaveco nem se... É tipo aquela menina bonita que o cara de repente está lá e ela fala, isso aí eu acho que é conversa fiada. Entendeu? Então, quanto mais sóbrio e quanto mais elaborado, eu digo no ponto de vista de cuidado com o português, cuidado com a maneira que você fala, acarreta a credibilidade. Aí se o cara tem, e o produto é bom e você tem credibilidade, ele acaba consumindo. Trazendo isso para a minha realidade de vendas, né? E aí eu deixo a minha dica. Antes de você se comunicar ou prestar qualquer nível de informação, eu sugiro bem você entender a necessidade sempre do cliente, tá? O cliente, o que ele quer ouvir, no meu ponto de vista, eu não sou nenhum comunicador exímio, mas o que o cliente quer ouvir é a solução do problema dele. Tá? Ele quer ouvir a solução. Como você vai propor isso? É com a técnica, como você já falou. Tá? Mas assim, escuta melhor um pouco o cliente, entende a necessidade e a dor dele. Após isso, você elabora toda uma construção de uma história para poder transmitir para o cliente a segurança de que você vai estar resolvendo o problema dele. Tá? Então, esse para mim é o conceito muito claro que a comunicação deve ir para esse caminho. Pode falar, Celso. Não, e você tem absoluta razão nisso, porque aí o que acontece? É esse cuidado dele, no sentido, primeiro, de ter expertise, dominar o assunto. Segundo, é se preocupar com os interesses de quem ele está, com quem ele está lidando, com quem ele está negociando determinada coisa. Perfeito. E aí entra a voz no sentido de conferir a possibilidade de conexão e credibilidade para aquilo que ele está apresentando. Eu sempre falo assim, a gente tem que sempre, na comunicação, trazer, no momento da venda, ou no momento da comunicação para o negócio, o seu business, você tem que trazer a verdade, tá? E trazer sempre a solução. Isso eu acho que é crucial no processo, trazendo a comunicação já para a minha área, que é a área de vendas. Tá? Eu queria deixar um exemplo aqui, tá, Celso? Eu vi um noticiário recente de um jornal local lá do Paraná, e eu vi um exemplo bacana de comunicação, né? E eu achei muito bacana porque, além de ser um exemplo típico de comunicação, é também um movimento bastante de empoderamento, eu achei muito legal. O nome do movimento chama Mulheres Empreendedoras do Jardim, lá em Curitiba. Olha só que bacana, em meio a essa pandemia inteira, tá, um grupo de comunicação ou de trocas de informação entre mulheres foi criado. Isso foi muito legal, porque o que acontece?
o que elas estavam, naquele momento, queriam? Elas queriam trocar um pouco, uma ouvir um pouco a outra, né? Tá todo mundo em casa. E aí, o que aconteceu? Esse grupo de mulheres cresceu de tal maneira que cada uma começou a vender um pouco, ouvindo o que a outra estava precisando, começou a exatamente fornecer solução para... Pô, estava em casa, estava precisando de determinada coisa, ouviu a necessidade do cliente. Ela tinha solução, começaram a ofertar solução. Isso virou um grupo muito grande, tá? E eu achei bem legal esse grupo e, assim, eu posso até gostaria de compartilhar aqui, chama Grupo Mulheres Empreendedoras do Jardim Curitiba, cara, que eles usaram assim, e encabeçado pela Anne Rabelo aí, que está fazendo um excelente trabalho de comunicação, levando conteúdo para essas mulheres lá em Curitiba. Achei bem legal esse princípio da comunicação, trazendo isso para a venda, tá? Achei muito legal. Parabéns para as meninas aí de Curitiba. Vai lá, Celso, manda aí. Assim, vamos trazer conteúdo de como a comunicação pode ajudar no pessoal a vender mais. Eles estão ávidos por isso aqui. E eu acho, e outra coisa importante, a gente está falando muito da questão plástica, né? Como se você tivesse um carro para vender. Exato. Claro, o carro é ótimo, o motor está perfeito, tudo zeradinho, mas se ele estiver lavadinho, com a roda cada vez mais... Fica muito mais fácil de você entregar do que aquele carro sujo e... Sem sombra de dúvida. Seja. Então, sem sombra de dúvida. A plástica, ela é extremamente importante, mas ela faz parte de um conteúdo. Então, no processo de venda, e eu acho que um dos maiores equívocos que às vezes o vendedor comete, ele fica muito preocupado com números, em resultado, só que é importante também você fidelizar. E você fideliza como? Com a verdade. Então é quando você entrega aquilo que você promete. Então, às vezes, o discurso ele pode ser mais enxuto, mas recheado de verdade. Então é melhor um discurso mais enxuto, repleto de verdades, do que um repertório vasto em soluções e que, na verdade, nem sempre você pode entregar, na verdade. Então, esse cuidado eu acho que tem que ser tomado sempre, por uma questão de credibilidade. Uhum. Então, você tem a plástica, a voz bem encaixada, a expertise, o domínio do assunto, mas verdade é fundamental. E eu resumo verdade naquilo. O discurso ele tem que ser equivalente ao que você pode entregar. Isso para mim é bem importante, tá? Você não pode nunca ofertar no princípio da sua comunicação alguma coisa que você não consiga entregar, trazendo isso um pouco para vendas, tá? O seu discurso, a sua fala, a sua oratória tem que estar alinhado com os seus gestos e os seus atos, tá? Isso para mim é praxe, porque tem pessoas que têm um bom discurso, uma boa oratória, mas na prática não conseguem fazer o que fala. Então a fala tem que andar muito alinhada, tá, com o que você consegue de fato entregar. E, de novo, a comunicação clara, como você falou, clara, curta e objetiva, Celso, ela geralmente traz bons resultados, né? Bons resultados de relacionamento, bons resultados comerciais. E aí, como é que funciona a relação ou a comunicação, Celso, quando você tem uma estrutura onde você tem pessoas lideradas, você tem um time, tá? Você tem uma empresa, você é um microempresário, você tem uma equipe de colaboradores. Como é que deve ser a comunicação com essa estrutura que você convive diariamente? Essa é uma pergunta complexa, mas na verdade ela tem uma resposta. Ela não é muito diferente do que você faz em casa, por exemplo. Uhum. Por isso que entra o processo da consciência vocal. Você precisa saber exatamente como você fala. Uhum. Até para você ter uma ideia de como se portar para valorizar determinadas intenções. Então, quando você precisa ser mais assertivo, quando você precisa ser mais generoso, mais complacente, essas nuances da fala, elas fazem parte de um processo de interpretação que a gente, por exemplo, não tem consciência. Quando você fala em interpretação, você já pensa lá no teatro. Alguém fingindo ser alguém. Uhum. E, na verdade, no dia a dia da comunicação, interpretação não é fingir ser outrem. É ter consciência das intenções das palavras que você quer empregar. Então, saber da dinâmica da fala, falar mais devagar. A clareza se passa muito por isso. Você já experimentou? Por exemplo, tem muita gente que fala
nem é por mal. Ela fala muito rápido, porque ela é uma pessoa ansiosa. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já cruzou com alguém na rua, que você vai conversar com ela? Não, beleza, já falo com você, já. Não parece que ela não está nem aí para você, porque ela está apressada? Verdade. Isso é um processo psicológico. Você associa pressa à falta de interesse. Então, quanto mais devagar você falar, por exemplo, mais articulado, mais claro for a sua fala, isso significa que você está gastando, entre aspas, tempo com alguém. Isso é dar importância a alguém. Então, no dia a dia, falar mais devagar, ser mais articulado. Muitas vezes você associa, por exemplo, uma pessoa... O que é a pessoa autoritária? O que caracteriza, por exemplo, na fala, uma pessoa autoritária? Ela tem a clareza de articulação, a ênfase bem marcada, o tom mais grave. Então, mais ou menos assim. Eu quero que você faça isso. Entendeu? Ou seja, determinadas características, elas são perceptíveis na maneira como a pessoa fala. Perfeito. Então, muitas vezes, a pessoa nem tem essa intenção de ser autoritário, mas ela acaba sendo autoritária da maneira que ela coloca. Então, conhecer essas nuances da fala permite você ter mais consciência de como você está falando. Pô, Celso, você deu uma dica... E aí extrair das pessoas que são próximas de você o melhor delas. Você deixou uma dica muito importante, assim, para o pessoal que está nos assistindo, inclusive que tem interesse na área comercial ou tem equipe para liderar. Se você quer demonstrar qualquer nível mínimo de respeito ou de atenção àquela pessoa, fale um pouco mais pausadamente, fale um pouco devagar, tá? Porque isso vai denotar para a pessoa que está te ouvindo justamente essa questão de respeito, de atenção que você está dando. Muito legal. Essa é uma dica extremamente valiosa que eu acho que no dia a dia as pessoas podem... Isso eu vou trazer para vendas novamente, né? Se você está falando de uma maneira pausada, que o seu cliente consiga entender, porque eu vou agora fazer um adendo ao mundo que eu vivo, que é o mundo do ar-condicionado, que é um mundo um pouco tecnicamente difícil para as pessoas leigas entenderem. Então, isso, falar pausadamente vai ser uma coisa extremamente importante, tá, para esse povo. Teve um rapaz aqui, eu acho que deixa eu ver aqui, alguma coisa Barreto, ele falou, perfil comportamental DISC, ajuda? Um perfil comportamental... DISC, ele botou aqui, DISC. Eu não sei, alguma sigla que ele usou de comunicação. Eu não conheço essa sigla. Outro falou um pouco sobre a linguagem corporal, Celso. A linguagem corporal também ajuda no processo de comunicação, você se movimentar com as mãos ou os braços, isso ajuda na comunicação mais clara? Ajuda. A questão da gesticulação é a seguinte, também é uma questão de consciência. A gesticulação ajuda na fala? Ajuda. Desde que ela seja uma consequência da sua interpretação, da sua fala. Então, não é a gesticulação que dita seu modo de falar. É seu modo de falar que resulta numa gesticulação. Então, eu posso estar falando assim, usando as mãos de maneira aleatória. Isso é só ruído, isso atrapalha, isso é excesso. Ela ajuda a partir do momento que ela está dentro de um contexto da sua fala. Então, por exemplo, quando eu estou aqui falando para você, é importante ser assertivo. Esse gesto tem a ver com assertividade. Ou eu não sei o que aconteceu. A minha gesticulação de cabeça está reforçando o que eu não sei. Sabe? Talvez. Ou seja, é um processo muito natural, mas o gesto tem que estar em harmonia com a sua interpretação, com o que você está falando. Ou seja, o gesto é uma consequência. Aí que está o detalhe. Por mais que a gente tenha técnicas, e elas são vitais, tanto que por isso que eu estou aqui, mas não é só técnica. Eu vou parafrasear aí o Nelson Rodrigues. Alma é tudo, o resto é paisagem. Então, por mais que você use a técnica, é o que vem de dentro para fora que importa. Então, o gesto acaba sendo natural. Se você ficar pensando muito na pose, em como eu vou falar, o que eu vou fazer, isso acaba te tirando um pouco da naturalidade.
É Então, nesse verdade. processo todo, por mais que você use técnica, e as técnicas estão aí para serem usadas, tem uma coisa que você não pode esquecer, é ser natural. Nesse ponto aí eu vou fazer mais uma vez um comentário. Eu estava falando com um grande amigo, também membro do Esquadrão Jovem, Jobney Palmeira, um cara fantástico. Que estava E com a ontem gente lá no treinamento. Isso, um cara fantástico. E ontem conversando com ele a respeito de algumas coisas de negócio, e aí eu falei para ele sobre a live, e ele falando para mim assim, eu falei, cara, e aí, qual que é o tópico que eu devo abordar? Ele falou, Bruno, faz o seguinte, cara, vai com naturalidade, vai com emoção, vai com alma, fala apenas o que você está sentindo, tá? Porque a essência vem de dentro, né? Então, isso é muito importante. Perguntaram aqui, cadê o Gaivota? Não sei não, cadê o Gaivota? Gaivota, se você estiver aí, dá um joinha pra gente aqui, pra ver se você tá aí também. A gente fala de verdade, parece que é uma coisa meio... ela é fundamental. Quando eu falo em verdade, a naturalidade. Isso vale, inclusive, quando temos um jornalista que está lendo algo que está escrito. O processo é o mesmo. Tem lá um texto frio, escrito por alguém, nem sempre por ele mesmo, e ele só vai garantir credibilidade e verdade naquilo uma vez que ele absorve aquele texto que está lá, ele cria um envolvimento, assimila esse conteúdo e Perfeito. fala de dentro para fora. Se não for dele, sabe? Se não for, isso vale para o texto jornalístico, isso vale para as orientações na instalação de um ar-condicionado, isso vale para o produto que você está vendendo, isso tem que ser seu. Então você tem que incorporar. Nossa, acho que a minha luz apagou aqui. Eu vou... Acho que me deixaram no escuro. Peraí. Vou para um lugar onde eu possa ter luz. Vamos ver. Surpresa. Por essa eu não esperava. Você tá na Tô na TV. Tá na TV Gazeta ainda? Tô na TV, então... Mas isso acontece, live isso live é isso. Live tem esses contratempos inesperados. Mas estou voltando aqui. Pronto, por essa eu não esperava. Me deixaram no escuro. Mas vamos lá. Cá estamos. E aí? Legal, tá excelente. Bom, mas Celso, diga. Tá excelente. Tanto o áudio como o vídeo tá muito bom. Mas isso é para provar que a gente está fazendo ao vivo, fazendo com emoção, sem nenhum preparo, sofisticação, porque isso aqui é o que a gente tem mesmo de essência, né? Como o Job falou, é fazer com o coração, transmitir a informação que a gente precisa. É isso aí. Mas eu tava tocando no ponto, né, da importância de ser verdadeiro. Então, sabe, e não é... Acho que contribui muito para essa verdade que eu tanto falo, a paixão também pelo que você está fazendo. Exato, aí eu considero mega importante. Paixão é fundamental, que aí tem a ver com alma, tem a ver... A intensidade, eu falei de falar devagar, mas também não é só falar devagar. É a intensidade que você coloca. E normalmente quando você pensa em paixão, tem essa intensidade. Poxa, eu tenho algo muito importante para mostrar para você. Sabe, tem algo que eu quero que você conheça. Então, porque você realmente acredita que aquilo vai ajudar alguém. E aí vem a paixão, vem a alma, vem a intensidade e... tem que fazer o que você faz. Tem que fazer o que você faz de fato com bastante amor, com bastante emoção. É isso aí. A transmissão da emoção faz com que a comunicação cada vez mais seja mais clara, seja mais efetiva, né? Eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, você não consegue explicar nada bem, ou você não consegue se comunicar bem, você não consegue vender bem nada que você não consiga, que você não acredite. Então, você precisa acreditar no que você está falando, você precisa acreditar no que você está vendendo, tá? Você acredita no que você faz, acredita no que você fala, aplica a verdade, que eu acho que você vai ter bastante sucesso. Um bom orador, ele precisa acreditar naquilo que ele está falando. Isso é via de regra. Ele precisa acreditar naquilo que ele está falando. E se ele acredita naquilo, e ele tem paixão por aquilo,
sabe? Então a possibilidade de haver uma conexão, ela é inevitável, né? Uhum. Aí que entra aquela coisa que a gente falou lá no comecinho, da generosidade, do partilhar, de colocar o outro como sua prioridade. Então você faz questão de compartilhar essa paixão, esse conhecimento, sabe, essa intensidade com alguém e que vai acabar ajudando essa pessoa de maneira muito objetiva, que na verdade é o processo de qualquer relação. Ninguém faz negócio se não tiver um proveito de alguma maneira, se não for útil, se não for para ajudar. Como fala um grande amigo meu, fala assim, o negócio tem que ser bom para dois, para mim e para o meu É irmão, isso né? aí. Só para mim e para o meu irmão, para o outro rapaz. Não, mas enfim, eu acho que você fazer com verdade, fazer com paixão, a comunicação ela vai fluir de maneira extremamente mais proveitosa. Ô Celso, me fala uma coisa, cara. E, assim, você tem alguma técnica já, se você, dentro dos cursos que você leciona, das atividades que você aplica, você já tem alguma técnica que é bacana para a gente passar para um comunicador, ou ter uma comunicação melhor para um vendedor, exemplo? Cara, eu às vezes fico bastante surpreso com determinados tipos de vendedores que às vezes não sabe nem falar direito, não tem um português claro, mas ele se comunica com tanta intensidade, com tanta clareza, assim, no sentido do que ele quer te ofertar de solução, que ele consegue te vender. Tem alguma técnica que a gente precisa, ou é só simplesmente acreditar no que você fala, acreditar na sua verdade, acreditar na sua solução? Aí que está a questão. Por que de repente essa pessoa que tem um problema de português, porque ela é autêntica? Autenticidade, por mais que você fale bonito, se não houver autenticidade naquilo que você está falando, não vai adiantar. Você vai, como se diz aí no popular, vai ser conhecido como um 7-1. 7-1. Né? Ter uma fala mansa, aquela coisa, mas e aí o conteúdo? Por isso que eu comecei lá no início da nossa live falando do preparo, né? A questão das técnicas, das dicas, isso só vai ajudar, do conceito de voz, da preocupação com voz, só vai te ajudar a ser ainda mais bem-sucedido. Perfeito. Mas o exemplo que você deu é fruto da autenticidade. Então, na verdade, ele pode dar uma escorregada aqui ou acolá no português dele, mas ele está sendo sincero. E essa sinceridade você percebe. Perfeito. Né? Tá na alma, tá na verdade daquilo que ele está colocando. E isso é imensurável. Ou seja, então vamos elencar aqui algumas coisas que você deixou, né? Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser autêntico, você precisa respeitar as pessoas na comunicação no sentido de falar mais pausadamente, demonstrando total interesse para as pessoas. A entonação da sua voz é uma coisa que também, como você falou, o tom mais alto impõe um pouco mais de rispidez, um tom mais brando da sua voz demonstra que você também está... Ou seja, equiparar o tom de voz eu acho que é uma coisa importante também hoje, não é, Celso? Sim. Primeiro, eu acho que passa pelo preparo, primeira coisa. Segunda coisa, ter consciência vocal. Então, gravar muito. Aprender a se ouvir. Hoje, qualquer celular tem uma câmera de vídeo. Ou se não quiser se ver também, se grava pelo menos. Aprenda a se ouvir, a repetir a mesma frase de uma outra maneira, tentando ser mais simpático, mais sério, mais assertivo. Isso é um trabalho de... E olha, no que eu estou falando não é... Eu dou aula desde 1991. E já tive no meu curso candidatos a apresentadores de telejornal, como engenheiros, advogados, e já falei para todos os tipos de público. E falar bem, sem exceção, todos podem. Todos podem. Então é só uma questão de treinar. Se ouvir é um processo importante. A partir do momento que você começa a se ouvir, você começa a eliminar aquilo que você não gosta, e aí você pode passar a gostar da sua voz. A partir do momento que você vai corrigindo coisas que você não percebia. Então, se preparar, ter consciência vocal, e aí a partir da consciência vocal você vai aprender a projetar um pouco mais a voz, com mais intensidade, tonificar as palavras mais importantes. Via de regra, numerais e substantivos a gente sempre tonifica. Sabe? Pô, isso aí é uma coisa bem importante, Celso, essa questão de tonificar palavras. Eu queria que você desse um pouco mais de ênfase, tonificar a palavra, porque
no meio de uma frase, quando você quer destacar uma palavra ou uma determinada informação, você tonifica essa palavra. Mas fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho isso muito importante. Ó, via de regra, numerais a gente sempre tonifica. Sabe? Excelente. Então, por exemplo, eu sou o gestor. A nossa meta para esse ano, estou chutando um número, tá? Tá. Nossa meta para esse ano é faturar 100 milhões, por exemplo. Excelente, excelente. Eu tenho 12 pessoas designadas para esse projeto. Não são 11, nem 10, nem 13. São 12 pessoas designadas para o projeto. Sabe, estamos buscando o primeiro lugar em vendas. Então, o numeral sempre você tonifica, você vai dar o destaque. Excelente. Sempre. E isso vai facilitar com que você tenha musicalidade na sua fala. O que é a musicalidade? É a tonificação de palavras mais importantes dentro de uma frase. Então, via de regra, os numerais substantivos a gente sempre vai tonificar. Verbo, por exemplo, é algo que a gente não tonifica, porque ele é forte por si só. Ele já indica a ação. Então, eu vou dar um exemplo qualquer. Se eu falar assim para você, por exemplo, 11 pessoas morreram num acidente de carro. O que grita para você? O morreram. Mas o que é... A informação, seria o numeral, né? 11 pessoas morreram ontem. O verbo a gente só vai tonificar, por exemplo, se a gente tem um verbo composto. Sei lá, ele vai lutar. O segundo verbo a gente sempre dá uma ênfase. Sabe? Ele vai ser... ele vai conseguir ser o maior vendedor da LG, por exemplo. Excelente. Então, o segundo verbo é sempre, ele passa mais credibilidade, ele passa mais assertividade quando a gente coloca. Então, a tonificação das palavras é importante. Respeitar as pausas, vírgulas, sabe? Isso dá ritmo à sua fala. Excelente. Sabe? Excelente. E a intensidade na fala, na maneira de falar, ela é fundamental para você garantir conexão com o outro, que ele preste atenção em você. Agora, como fazer isso, como aplicar essas técnicas, Celso? É trabalho, trabalho. Exatamente. Como aplicar isso com pausas, acompanhar as pontuações, tonificar, quando você está construindo todo um pensamento, como agora, ao vivo, né? Então, isso que eu acho bacana. Isso é algo que você tem que fazer você tem que fazer todo dia. Se você separa 1 hora para ir para a academia, 40 minutos para sua caminhada, você tem que separar um tempinho também, que sejam 30 minutos por dia, para você treinar a sua fala. Para você pegar um texto, e acho muito legal a leitura primeiro, para você se aprimorar, para aí que quando você está lendo, você pensa na vírgula, você pensa no ponto, e aí depois falar aquilo de improviso. Quando você estiver falando de improviso, você vai pensar na vírgula, no ponto. É isso que eu falo de consciência vocal. Você começa a pensar em algo que você normalmente fala e não pensa. É verdade. Um exemplo, sei lá, vou sair daqui, vou para casa, tomar banho, depois dormir. É uma frase que tem vírgula. Vou para casa, tomar banho, depois dormir. Eu não preciso ler isso para fazer o som de vírgula onde tem vírgula e fazer a entonação de ponto quando tem ponto. Porque sai naturalmente. Mas quando a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente está falando, a gente minimiza a imprecisão na fala, a imprecisão na comunicação. Então, como qualquer músculo, a fala, a voz precisa ser doutrinada, trabalhada diariamente, no caso, né? Eu vou fazer uma metáfora esdrúxula. Não existe voz feia, existe voz mal trabalhada. Isso aí eu não concordo, porque eu acho minha voz feia, então eu vou precisar para trabalhar muito ela, Celso. Não é, aí que não é claro que não. E você pode deixá-la ainda mais bonita. Quanto mais você se ouvir, quanto mais você colocar projeção, corpo na voz, não existe, não tem como. Não tem como. E você está sendo humilde demais, a sua voz é muito legal. Ô Celso, a gente está se aproximando aqui há quase 1 hora, muito rápido. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente já? aqui. Já, só daqui a 5 minutos a gente está, o Instagram derruba a gente. Mas enfim, Celso, eu queria aproveitar esses minutos finais aí, para a gente deixar dicas aí para a galera. Eu quero que você deixe dica de comunicação, eu também vou deixar algumas dicas aqui comerciais.
tá? Que eu sempre deixo algumas dicas aí bem legais aí pra galera, mas eu queria começar por ti aí, cara. Eu queria que você deixasse a dica aí do que a galera pode fazer para aprimorar a comunicação dele, não só no dia a dia do trabalho, mas com a família, com seus colaboradores, enfim. Deixa dicas legais aí para essa galera. Tá, vamos lá, por partes. Primeira dica, acredite sempre, todos podem, sem exceção, e que eu estou falando uma verdade absoluta, pode me cobrar. Todos podem. E se duvidar, conversa comigo que eu vou mostrar que pode. Legal. Então, confiança. Segunda coisa, aprenda a se ouvir. Ouça com muito carinho, ouça os áudios, vai fazer uma apresentação, uma gravação de alguma coisa, ou apresentação de um projeto, treine, grave e se ouça, e aprenda a gostar daquilo que você está fazendo. Treine todos os dias. A comunicação é algo que você treina, uma habilidade que você adquire. Terceiro ponto fundamental, coloque sempre alma e verdade naquilo que você está fazendo. Se você acredita num projeto, se você acredita num produto, fale sobre ele com paixão. E última dica, não esqueça que você fala para alguém. E o outro é o mais importante de tudo, porque é ele que vai fazer com que você efetive essa comunicação de fato. Então, seja generoso na sua fala. Pô, dicas valiosíssimas, Celso. Trazendo agora esse mesmo gancho para a área comercial, eu queria deixar não só para que você, antes de você se comunicar, antes de você falar ou de prestar esse serviço da sua comunicação, você como vendedor, escuta bastante a pessoa, entende um pouco o problema daquela pessoa que você está ali conversando, que você está dialogando, que você está se comunicando, tá? Porque se você entende esse problema, se você entende a necessidade daquela pessoa, você vai projetar a sua fala, você vai projetar baseado numa solução, tá? E como você falou, seja sempre autêntico, seja sempre verdadeiro, tá? E como o Job mencionou um pouco aí num comentário, transmita o brilho da sua vontade nos seus olhos, tá? Deixa a menina dos olhos brilhar mesmo, tá? Com a paixão que você tem de fazer aquilo que você faz no seu dia a dia. Tá? Eu acho que tudo isso atrelado, tudo isso junto, vai seguramente garantir bons sucessos e bons resultados na vida profissional de todo mundo. Tá? Eu acho que isso é o que eu faço, tá, Celso? Eu não sou nenhum exímio comunicador, mas eu tenho praticado assim, bastante essa questão da fala, da comunicação, entender as pessoas. Eu fazia uma técnica que eu nem sabia, você até enfatizou hoje. Quando você está falando para muita gente, quando você está falando para várias pessoas, geralmente umas estão prestando atenção, outras não. Foca para que você continue transmitindo de maneira bacana, foca nas pessoas que estão de fato te ouvindo, dando atenção, porque é daí que você vai tirar a energia, que você vai conseguir brilho para continuar tocando no seu trabalho, né? Em relação aos seus colaboradores, a dica que eu falo, respeito também. O respeito, além de tudo, é muito importante no processo de comunicação, como você mesmo falou. Falar pausadamente, falar com respeito para com todo mundo é bem importante no dia a dia para que você desempenhe bem o seu papel. E se você me permite, muito rapidamente... Fica à vontade, nós temos ainda mais 2 minutos. Tá, eu falei que você tem que acreditar naquilo que você fala. Se você não acredite, tente saber por que você não acredite. Tire qualquer dúvida. E se mesmo assim você não acreditar, desista do projeto. Agora, se você acreditar, vai fundo. Celso, mais uma vez eu gostaria de coração de agradecer, muito bacana esse nosso bate-papo. Eu acho que é bastante enriquecedor para as pessoas que estavam aqui com a gente. O conhecimento que você tem é muito vasto, muito amplo. Então, assim, de coração eu gostaria de te agradecer aqui por essa troca de experiência com essa galera aí nessa noite de hoje. Todo mundo está me pedindo para deixar salvo no IGTV, não vou deixar salvo, porque a gente não pode perder essa noite aí tão recheada de informação com o nosso amigo Celso. Você foi muito feliz, é uma troca. Eu também aprendi bastante na noite de hoje, sinceramente.
Celção, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite. Obrigado por estar aqui junto conosco nessa noite aí, nessa hora, tá? E assim, a gente vai produzir mais conteúdos aí, com certeza, de bastante relevância para todos. Valeu? Celção. Estou à disposição. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Se cuida. Eu agradeço. Valeu.